Opa, olá pessoal, estamos chegando com vocês hoje, dia 3 de abril, 3 de abril, hein? Estamos já começando firme esse mês de abril. Espero que todos vocês tenham passado uma ótima semana e, claro, um feliz dia de Páscoa para todos nós, né? Que devemos estar sempre felizes nesse dia, né? Mas bem, pessoal, as coisas de hoje, vamos falar de arbitragem, principalmente dessa final Santos e Palmeiras e Santos lá no Allianz Parque, né? Vai ser uma grande final. Há 8 anos que o Santos não chega a uma final do Campeonato Paulista. Em compensação, o Palmeiras já vai na quinta classificação para uma final seguida, hein? Seguida, muito bacana, será um grande jogo. E depois, a nossa historinha, eu saí correndo de campo lá em Auriflama. Vou ter que contar essa história para vocês, tá bem? Bom, vamos lá. A gente sabe que muita gente nos perguntou, queria falar algumas coisas sobre a regra de futebol, mas eu achei importante, porque essa pergunta vem lá de Vinhedo, do meu compadre José Benedito Pinto. Opa, falou, compadre. Tá aí, a sua pergunta é boa. Eu gostei, por quê? Porque nós temos um final de semana diferente, né? Esse final de semana que o Palmeiras vai receber o Santos no Allianz Parque, vai ser uma decisão muito a tempo, né? Santos e Palmeiras sempre fizeram grandes decisões no campeonato. 1970, 1960, lembro-se bem, nossa, que jogaço onde o Palmeiras foi campeão, né? Aqueles times que eram sensacionais daquela época também, né? E agora o Palmeiras pode ser tricampeão paulista. Por que não? Basta ele vencer o Santos por uma contagem de mais de 2 gols. Então, compadre José Benedito Pinto, você me pergunta por que o Palmeiras tem que ganhar? Ele, de qualquer forma, ele não foi o melhor na classificação geral? Exatamente, ele foi o melhor na classificação geral. Só que nessa decisão são 2 jogos, com jogos ida e volta, né? A ida foi lá na Vila Belmiro, onde o Santos ganhou de 1-0. E o Palmeiras, para ser campeão, agora ele tem que ganhar de no mínimo 2 gols de diferença. 1 gol só de diferença, vamos partir para aquelas hipóteses. 1-0, 2-1 para o Palmeiras, 3-2 para o Palmeiras. A decisão será por penalidades. Então não se leva vantagem aí. Mesmo o Palmeiras tendo sido a melhor equipe durante o campeonato. Na classificação geral, foi a melhor equipe. Mas, pelo regulamento, são 2 jogos. Vai valer quem tiver melhor, agora nessa questão, melhor saldo de gols. E nesse caso, o Palmeiras tem que vencer 2-0, 3-1, 4-2, 5-3. Palmeiras ganhando por 2 gols de diferença, ele, Palmeiras, será, no caso, tricampeão paulista. E o Santos? O Santos vai jogar simplesmente pelo empate. Se ele empatar o jogo, claro, se vencer, já automaticamente ele é o campeão. Mas empatando, ele também vai ser campeão. O Santos tem 3 possibilidades: uma vitória, um empate, é campeão. Na terceira hipótese, para decidir por penalidade máxima, o Santos tem que perder somente de 1 gol de diferença. Então, essas 3 possibilidades que foi feita para que o Santos seja campeão. Claro, que daí naquela questão do Palmeiras vencer por 1 gol, nós vamos ter as penalidades e aí, supostamente, como eu estou falando, pode ser que o Santos venha a ser campeão. Tá bom? Então é isso. Para essa decisão, não basta mais uma vitória simples do Palmeiras. Mesmo repetindo a vocês, com toda a pontuação que o Palmeiras teve no campeonato, ele não leva vantagem nesse sentido. Palmeiras, para ser campeão, entenda-se bem, torcedor, Palmeiras, para ser campeão, tem que vencer por 2 gols de diferença. 1 gol de diferença para o Palmeiras, penalidades máximas. A partir daí, qualquer empate, por qualquer número de gols empatando, o Santos é campeão. E claro, se o Santos vencer, automaticamente é campeão. Está respondido? Essa é a decisão que pode acontecer nesse final de semana, num grande jogo, Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Acredito eu, mais de 40 mil torcedores do Palmeiras estará lá no Allianz para incentivar a equipe do Palmeiras. Tá bem? Um abraço para você, meu querido José Benedito. Um beijão a todos. E agora nós vamos para a nossa história. Bem, pessoal,
A nossa história de hoje vai se resumir na questão do que eu tive que sair correndo do campo de jogo. Ah, só um segundinho, você me desculpe, me dá uma parte. Nós estamos preparando uma nova programação, então, portanto, pode ser que nós vamos fazer algumas mudanças de horário, tá bem? Mas vocês vão ser avisados durante a programação, nós vamos colocar no YouTube CDR Esportes Pro, né? E vocês vão ter toda a orientação. Talvez haja essa mudança, mas vamos continuar ainda a bater esses papos das quartas-feiras, tá bem? Bem, eu fui apitar um jogo lá em Auriflama, um jogo clássico da região, ali na região de São José do Rio Preto, não é? Auriflama e Neves Paulista, Nevense. E o que aconteceu? Eu tinha um compromisso em São Paulo no dia seguinte, na segunda-feira. E aí eu necessitava chegar em São Paulo bem cedo ou chegar ainda na noite daquele domingo. Fui para o jogo, tá? Peguei na rodoviária de Rio Preto, o ônibus para Auriflama, e nesse trajeto eu fui batendo um papo com o motorista, tal, perguntando os horários de ônibus. Por quê? Porque de Rio Preto para São Paulo são 6 horas de viagem, né? E o ônibus saía às 6 horas da tarde, chegaria em São Paulo meia-noite. E o próximo ônibus seria meia-noite praticamente, só chegaria em São Paulo às 6 da manhã e seria um transtorno pelo aquilo que eu necessitava fazer. Então, nesse bate-papo com o motorista, eu perguntei a ele, qual o horário de vocês para voltar para Rio Preto? Ele falou, senhor, eu faço outras cidades aqui na região e eu passo aqui por Auriflama às 5 horas da tarde. E saio da rodoviária às 5 horas, 5h05, mais ou menos, não é? E eu falei, bom, tudo bem, eu vou tentar pegar com o senhor, mas só que eu não vou na rodoviária, como eu vou apitar o jogo e tal, eu vou sair do campo, porque o campo fica numa subida, tem uma subida para ir na rodoviária, e o campo fica embaixo e dava para ver realmente a passagem do ônibus. Bem, então vamos, como ele me falou que 5h05, máximo 5h10, ele saía da rodoviária. Tá bom, fiquei, né, ansioso por essa questão. Por quê? Porque eu necessitava chegar em Rio Preto até às 6 horas da tarde para poder vir a São Paulo e resolver meus problemas na manhã de segunda-feira. Bem, fomos para o jogo, um jogo difícil, sempre clássico regional ali, né? Então, Auriflama com Neves Paulista, um jogo difícil. Foi um jogo meio truncado, tal. Primeiro tempo tranquilo. A equipe do Auriflama saiu na frente com 1-0, mas logo que nós voltamos para o segundo tempo, a equipe de Neves conseguiu um empate. O empate favorecia bem a equipe de Neves. E nesse segundo tempo foi muito truncado. Por quê? Porque a equipe de Neves Paulista, o Nevense, ficava segurando a bola, aquele cai, para atender jogador e tal. E o que acontecia? Começou às 15 horas, 15h45 terminou o primeiro tempo, às 16 horas exatamente eu comecei o segundo tempo. E fui levando, só que aquele cai, aquela coisa de a gente ter que depois fazer o acréscimo do jogo, né? E foi se enrolando isso até quase ao finalzinho, quando a equipe de Auriflama conseguiu fazer o segundo gol. Normalmente foi aquela festa, e eu terminei o jogo exatamente às 16h45. Eu já tinha combinado no vestiário, no intervalo do jogo, com meus auxiliares, que eram do interior, então não voltariam para São Paulo comigo. E eu falei para eles, gente, eu vou deixar toda a minha roupa aqui dentro da mala, arrumadinha, direitinho. Quando acabar o jogo, eu vou sair correndo, tomar meu banho e tentar pegar esse ônibus nas 5 horas. Até aí, beleza. Só que, quando eu cheguei no estádio, tinha lá um senhorzinho lá, vendendo com seu carrinho de pipoca. Eu fui lá comprar uma pipoca, bater um papo com ele e falei, meu senhor, quando termina o jogo, o que o senhor faz? Eu normalmente vou subir para ir lá na pracinha e ficar lá perto da rodoviária. Eu falei, você não faria um grande favor para mim, para que eu pudesse pegar esse ônibus? O motorista falou que na descida ele desce umas 5 ou 5, entre 5 e 10. O senhor conseguiria segurar esse ônibus para mim? Aí ele falou, não, tudo bem, então eu vou fazer isso para o senhor. E eu, fui embora, tá? Tranquilo, pensando em tudo isso.
Acabou o jogo, como eu falei para vocês, vitória da equipe de Auriflama, entrei no vestiário correndo e tal, me troquei, já um banho suado, toquei rapidamente e quando eu saí, nisso, eu já tinha visto o ônibus subir, né? Quando eu estava apitando, eu falei, meu Deus, não vai dar. Acabei o jogo, corri, fiz o que eu falei para vocês, tomei meu banho rapidinho, peguei minha mala, quando eu vejo o ônibus tá saindo da rodoviária. Gente, foi uma correria. Eu saí correndo por aquele meio de campo, passei pelo alambrado, tinha ainda torcedor da Oliflama, juizão, não precisa correr, o senhor apitou muito bem, não precisa correr, não tenha medo não. Ninguém vai pegar o senhor por aqui, fica tranquilo. E eu correndo desesperado. Quando eu tô chegando, o ônibus está chegando na direção que eu tô, eu vejo o senhorzinho lá da pipoca se parando. Aí o motorista parou, abriu a porta para ele falou, não, lá, o moço vem correndo para pegar o ônibus. Eu saí correndo, arrastando a mala e tal. Cheguei no ônibus, o motorista falou, pô, ainda deu sorte, hein? O senhor vai embora comigo antes das 6 horas, o senhor está em Rio Preto. O que eu fiz? Cheguei, peguei uma nota, falei pro pipoqueiro, falei, tô pagando 20 pacotinhos de pipoca pro senhor, tá bom? Ele ficou todo feliz e eu muito mais feliz. Só que eu tive que sair correndo do campo de jogo. São histórias que acontecem, mas essa, o pipoqueiro me salvou que eu saí correndo de campo. Tá bom, pessoal? Então, vamos, a partir da semana que vem, nessa nova programação, vocês serão bem informados, tá bem? Um beijo para todos, feliz semana, estou indo, hein? Tchau! Fui!